Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas a respeito da doutrina da Trindade e iniciamos, então, na semana passada, a doutrina do Espírito Santo. Então, daqui até o final do ano agora, a gente vai estudar a doutrina da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a dádiva do Espírito dada pelo Pai a nós. A dádiva do Espírito Santo. Então, já abra sua Bíblia aí mais uma vez no texto de Lucas 11, a gente vai focar muito nesse texto. Apesar da gente passar por vários outros textos, a gente vai focar mais nesse texto de Lucas 11, versículos 9 a 13. Lucas 11, versículos 9 a 13. A gente vai focar mais nesse trecho da palavra de Deus. Então, para a gente começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Como é que o Espírito Santo agia antes do Pentecostes no Novo Testamento? Antes dele descer, vocês lembram daquele texto, né? A gente vai estudar ele mais aprofundadamente nas próximas aulas aí desse tópico aqui do Espírito Santo na escola dominical, que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, né, que o Espírito veio como línguas de fogo e todos então ali começaram a profetizar e a falar em línguas e tudo mais. Mas isso foi um marco, né, na igreja, o Pentecostes. Como é que o Espírito Santo agia antes disso, no Antigo Testamento? Como é que ele agia? Quem sabe? Falando? Ele falava também, ele falou antes e depois, mas tinha uma forma diferente. Exatamente. Exatamente, era de forma pontual. Hoje, ele não é mais de forma pontual. Hoje, no momento em que nós nos convertemos e recebemos a Cristo Jesus, diferente do que os pentecostais muitas vezes falam, né, que você precisa de ter alguma coisa para ser batizado pelo Espírito Santo. Não, a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, você já é automaticamente batizado pelo Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo e ele anda com você ao longo da sua vida. Então, nós temos o Espírito Santo hoje, mas naquela época não é que eles não tinham, mas o Espírito Santo agia de forma pontual, especialmente em cargos e ofícios. E os evangelhos nos mostram isso. Os evangelhos, lembrando, eles são antes do Pentecostes de Atos, né? Jesus ele veio como alguém da antiga aliança que fez a transição para a nova aliança. E a gente consegue olhar isso. Por exemplo, no próprio evangelho de Lucas, alguém abre aí no capítulo 1. Na verdade, todo mundo abre aí no capítulo 1. A gente vai ler 3 textos. Vou pedir para o William abrir aí Lucas 1, versículo 15. Eu vou pedir para o presbítero Ilquias ler Lucas 1, 67. E eu vou pedir para o presbítero Luiz ler Lucas 2, 27 e 28. A gente vai ter uma ideia aqui de como é essa representação do Espírito Santo na antiga aliança, antes do Pentecostes. Então começa aí, William, Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, ele será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. De quem que ele está falando aí? De João Batista, tá? Está falando de João Batista. Antes da vinda de Jesus, veio um mensageiro precursor, que foi João Batista. E a Bíblia diz que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Outro, segue a história. 1,67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Olha aí, mais uma vez alguém que pontualmente é cheio do Espírito Santo para fazer algo. O que ele fez aí? Ele profetizou, ou seja, Deus determinou que ele faria algo em particular para o Senhor. Então, ele o dotou do Espírito Santo para que ele fizesse isso. A mesma coisa em capítulo 2, versículos 27 e 28. Movido pelo Espírito, foi ao templo
E aí ele então profetiza também. Ou seja, esse Simeão foi um outro servo que o Senhor dotou com o seu Espírito Santo para fazer algo em particular. Ou seja, a gente já vê aí, e se a gente olhar no Antigo Testamento inteiro, vai ser mais ou menos assim, né? A representação de como o Espírito Santo agia na Antiga Aliança era homens dotados de ofícios designados por Deus, às vezes profetas, reis, sacerdotes, e até outros, né, especificamente, eram ungidos pelo Espírito Santo para tarefas particulares que Deus lhes dava para fazer. Então, aqui a gente tem um padrão, tá? O Espírito Santo agia assim na Antiga Aliança. E aí o tempo passa, João Batista inicia seu ministério, ele começa a preparar o caminho para que Jesus viesse, Jesus então inicia seu ministério também, e aí a gente vai começar a ver o Espírito Santo agir mais profundamente, mais abertamente, até que ele viria por completo. E a gente vê isso em Jesus. Primeiro evento de Jesus do seu ministério. O que abre o ministério de Jesus? O seu batismo. E o que acontece com Jesus quando ele é batizado? A Antiga Aliança era assim: o Espírito dota a pessoa para que ele agisse por um propósito específico que Deus requeria. E Jesus, obviamente, também foi assim. Só que, em continuidade a isso, Jesus ele continuava a anunciar o Evangelho, dizendo que o reino de Deus viria e que o Espírito Santo seria derramado. Não mais para só cargos específicos ou para coisas específicas, mas para tudo e todos. Ou seja, o tempo do cumprimento da aliança do Antigo Testamento estava chegando. Jesus é o marco desse cumprimento. E o Espírito finalmente seria derramado sobre toda a carne. E veja, não mais só sobre judeus, não mais só sobre reis, profetas, sacerdotes ou pessoas que tinham um trabalho específico para fazer por conta de tarefas sagradas e santas, mas sobre todo e qualquer crente no Senhor e em Cristo Jesus, né? Seja velho ou jovem, seja homem, mulher, seja independente do serviço que ele fosse fazer, todos são agora dotados do Espírito Santo. E a gente vive nesse tempo. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que é o nosso tempo, ele é o tempo disso, o tempo do Espírito derramado, o qual o Senhor vem com força e poder redentores, batizando crentes de todas as nações no seu Espírito. É por isso que o Evangelho de Lucas termina com Jesus dizendo exatamente isso. Vamos continuar, Val. Você pode abrir a Bíblia aí em Lucas 24, último capítulo de Lucas. Então vou passar para a próxima ali. Tia Keila. Lucas 24, 49. E aí depois a gente foca no nosso texto, né? Lucas 11. O que significa esse do alto sejais revestidos de poder? Lucas ele tem um livro que continua, né? Depois do Evangelho de Lucas, ele escreveu outro. Atos dos Apóstolos também é de Lucas, e ele continua a história. E nessa continuidade ele vai mostrar para a gente isso. Alguém abre em Atos 1:5, por favor, para ele reconfirmar isso que ele disse. Aliás, vamos continuar aqui, né? Dona Berenice, abre aí Atos 1:5, por favor. Atos capítulo 1, versículo 5. Então Jesus ele acabou de dizer para nós o que é esse ser revestido do alto de poder, o que é ser batizado com o Espírito Santo. E isso acontece ali em Atos 2, mas isso é cena para os próximos capítulos, para as próximas aulas que a gente vai ver especificamente esse texto. Então Jesus, ele fala que isso vai acontecer, isso aconteceu. Mas o que significa isso acontecer? A pergunta agora é, se agora a promessa é de que o Espírito seria derramado a todos, o que significa estar cheio do Espírito Santo? O que isso quer dizer para nós? Se naquela época eles eram dotados
exclusivamente em períodos específicos para fazer alguma coisa. Se eu sou dotado o tempo inteiro, então o tempo inteiro eu tenho que fazer alguma coisa. O que significa isso? Então é isso que a gente vai tentar aprender na aula de hoje. O que significa essa dádiva do Espírito dada a nós por Deus full time, né? O tempo inteiro em nós. Então, antes da gente falar sobre isso, volta lá no texto de Lucas 11, especialmente dos versos 9 a 13. E aí vamos primeiro focar nos 2 primeiros versículos. Olha o que Jesus está dizendo aí no texto. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É uma promessa de Jesus aí. Se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você vai achar. Se você bater na porta, ela vai ser aberta para você. É uma baita promessa, né? Antes da gente falar o que ela significa, para quem que é essa promessa? Essa é a segunda pergunta que a gente tem que fazer. E a gente vai ver que ela é uma promessa para os filhos de Deus. É para cá que eu tenho que apontar, né, gente? Para quem é essa promessa? A quem essa promessa maravilhosa de pedir e receber, de buscar e achar, está sendo dada? Ela não diz a respeito de todos os homens. Muitas vezes a gente usa esse texto para dizer para o descrente falar, é só você pedir que o Espírito vem, que ele vai te abençoar e você vai encontrar o Senhor. Isso pode acontecer, mas não é o que esse texto está dizendo em particular. A resposta é não, a gente não pode colocar as palavras de Jesus, por exemplo, essas palavras específicas de Jesus aqui, né, num quadro ali fora da igreja, para todo mundo que passar e falar assim, ó, pode pedir que você vai receber. Pode buscar que você vai achar aquilo que você quiser. Porque ele não está especificando aqui exatamente o que, né? Ele está falando, pede e recebe. Porque senão, se alguém fizer isso, passar ali na frente da igreja e pensar nisso e falar, uai, é só pedir que eu recebo? Então tá bom demais. Então eu vou pedir o que eu quero. E é claro que isso não é o correto, não é isso que o texto está dizendo. Nem para crédulos e nem para incrédulos, né? Nem para nenhum dos dois. A gente precisa entender como as coisas são restringidas aqui nessa passagem. Mas a primeira restrição essa palavra é para os discípulos de Jesus. Veja, a gente leu o texto todo durante a escola dominical e a gente viu que está dentro de um sermão sobre oração de Jesus. Você viu aí? Nos versículos 1 a 4, tem um discípulo de Jesus, ele pergunta para Jesus, Jesus, nos ensine a orar. E Jesus vai e ensina. E aqui a gente tem um resumo da oração dominical, né? A gente tem a parte mais completa lá em Mateus, de Jesus, quando ele ensina mais completamente, né, sobre a oração do Pai Nosso, mas aqui tem um resumo dela também para o discípulo. Jesus ensina eles a orarem. Em seguida, Jesus ele faz uma parábola, ele conta uma parábola que tem a ver com o tema da oração, né, sobre ajudar e responder a algo que alguém necessita, e depois ele vai incentivar as pessoas a orarem. Quais pessoas? Ele continua falando com seus discípulos. Ou seja, é um texto que fala dessas promessas para os filhos de Deus, para os crentes em Jesus. Isso quer dizer que nós, crentes, somos incentivados a acreditar nessas palavras aqui e orar. Jesus está nos incentivando a orar. Todo aquele que pede, recebe. Ora, é o que Jesus está incentivando a gente a fazer. Pois ore, pois busque ao Senhor. Mas caso você não seja um crente, ou caso um crente leia esse texto, ele não pode tomar essas promessas para ele. E já já vou falar mais sobre isso. Então, os crentes devem se perguntar, então eu tenho qualquer direito a respeito dessas promessas? Eu posso pedir, eu vou receber qualquer coisa? E a resposta é,
Claro que não. Não é nesse sentido. Há uma possibilidade muito real de você orar e pedir alguma coisa para o Senhor e a resposta de Deus ser não para você. Muito grande. E por que isso acontece? Vários motivos que a gente pode explicar. Primeiro, a Bíblia diz que a gente muitas vezes ora mal porque a gente ora errado. Como é que a gente ora errado? A gente ora muitas vezes para satisfazer os nossos próprios desejos. E Deus não é nosso capacho que vai nos dar aquilo que a gente quer só porque é meu desejo. Não, não é isso que Deus ensina a nós. Outras vezes a gente ora sem nem se importar pelos pecados que a gente comete, sabe? A gente está em pecado, fazendo aquilo que Deus não quer que a gente faça, mas quando a gente se encontra num problema, a gente, de forma cínica, e muitas vezes a gente está vendo isso no livro de Malaquias à noite, né? A gente ora ao Senhor e fala, Deus, mas me ajuda nisso. Ou então, muitas vezes a gente ora até pedindo perdão, mas quando alguém nos ofende, pergunta se a gente perdoa a pessoa também. Então, em várias situações, Deus não nos ouve. Deus diz não para... Na verdade, Ele nos ouve, mas diz não para a gente. Em situações específicas. Mas quando os filhos de Deus pedem coisas que agradam ao Senhor e estão dentro da sua vontade, estão dentro dos seus planos, estão dentro das suas promessas, guarde isso, Ele sim as dará a eles. Já já a gente vai ver isso mais profundamente. Esse é um texto para nós. Esse é um texto que a gente pode guardar e falar, Deus, eu sei que eu posso pedir aquilo que o Senhor prometeu. E Deus promete que vai nos ouvir nesses momentos. Já já a gente vê sobre isso. Mas e os incrédulos? E os incrédulos? Os incrédulos, eles são bem-vindos, sim, à busca por Cristo. Essa palavra não é para eles? Não. Mas isso não quer dizer que eles são isolados e pronto, deixa para lá. Não, eles são bem-vindos sim a Cristo. A gente deve dar todo o incentivo e oportunidade dos incrédulos participarem conosco do culto, de ouvir a pregação, de eles saber que tem gente orando por eles, de compreender e aprender aquilo que nós cremos. Inclusive, eu acredito sim que os incrédulos podem pedir, como o texto diz, né? Pedir, buscar, bater a porta de Deus. E Deus pode sim ouvi-los. Se os anseios deles forem verdadeiros, é certo que há ação do Espírito nesses casos. Então, eles podem sim ser atendidos. Mas não é isso que o texto está dizendo, tá? Eu creio que esse texto, em particular, não esteja falando a eles para que eles busquem ao Senhor. E por quê? Porque, na verdade, o Novo Testamento, ele nos ensina, de uma maneira geral, o oposto disso. Ele nos mostra que nós, ou os seres humanos, de uma maneira geral, não buscam a Deus. A Bíblia diz isso de forma categórica. Alguém abre lá em Romanos 3:11. Não pedi para a Lídia, né? Lídia, abre aí para a gente. Romanos 3, versículo 11. A Bíblia está categoricamente dizendo, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. O que a gente encontra na Bíblia é o oposto disso. É o Senhor quem busca os seus. É o Senhor quem vai atrás dos seus eleitos, dos crentes no Senhor Jesus. Ele que busca homens e mulheres para si. Ele que busca o seu povo. E de que forma os descrentes são buscados, então? De várias formas. No testemunho dos amigos, na pregação do Evangelho, no perdão oferecido em Cristo, nas orações de pais, familiares e amigos,
na Bíblia e nos livros cristãos, muitas vezes dados e incentivados à leitura, na satisfação de estar presente em meio a um povo verdadeiramente cristão. Em tudo isso, Deus está dando indícios de que Ele está buscando os descrentes. Tem um filósofo famoso chamado Bertrand Russell, que ele diz assim: eu não acredito em Deus porque eu não tenho evidências para isso. E aí perguntaram para ele: se um dia você chegar, quando você morrer, e você vê que aquilo que você pensou não é verdade, né? Que você se der de cara com Deus, o que você vai fazer? Aí esse Bertrand Russell falou assim: eu vou virar para Deus e vou dizer: você não me deu evidências suficientes para eu crer em você. E Deus vai responder para ele: não? Olha o tanto de coisa que aconteceu. Olha o tanto de testemunha que eu deixei. Olha o tanto de... Olha a minha palavra que era pregada por aí e você não ouviu. Olha quantas pessoas oravam, cristãos provavelmente oravam por você. A Bíblia e Deus nos dá oportunidades, e dá oportunidades aos descrentes de perceberem que Deus está sim buscando por eles, pelos seus. E é importante dizer que, se eu dizer o oposto disso, né, que Jesus, ele não é um objeto que precisa ser buscado, que ele está perdido, ou que tivesse sido esquecido em um lugar. Não. Jesus, inclusive, deve ser a pessoa mais falada no mundo inteiro. A pessoa mais famosa do mundo é Jesus. Ainda que os Beatles tenham dito que eles tenham sido mais conhecidos que em Jesus em seu auge. Certamente não. Não chega nem perto. Na verdade, segundo todos esses indícios, Jesus ele não está perdido ou esquecido. Ele está, na verdade, muito próximo das pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo para o mundo assim: ó, eu estou aqui. É só vir, venha até mim. E beba da água da vida, não é isso que ele diz? Eu estou aqui. Ele não está procurando pessoas que o busquem, porque senão seria algo meritório, né? A gente sabe que não é meritório, é graça, né? Então Jesus não está buscando pessoas que o buscam com desejo intenso ou algo assim, não. Antes das pessoas buscarem, ele já buscava antes. E ele simplesmente está procurando aqueles que vão aceitá-lo como seu Senhor e Rei e entrar pela porta. E a gente chama esses dos eleitos de Deus, né? Dos eleitos de Deus. Então, se os incrédulos não buscam ao Senhor, mas o Senhor quem o busca, como ele faz isso? Ele faz isso por meio de Jesus Cristo e das várias oportunidades dadas ao longo da vida aqui nessa terra, conforme eu comentei aqui, em várias formas. Então, voltando ao nosso texto, esse texto particularmente não é para os incrédulos. Os incrédulos ainda estão sendo buscados. Essas promessas ainda não pertencem a eles. Mas a porta está aberta, né? Pode pertencer sim. Mas voltando a nós, então. Como nós, então, agora devemos buscar por essas promessas? Ou seja, os filhos de Deus eles devem pedir ao Senhor que cumpra as suas promessas. E a pergunta é: o que os cristãos devem pedir? Como é que então a gente deve orar? Se a gente está sendo incitado a orar aqui por Cristo, se a gente está sendo incentivado a orar aqui nesse texto, como é que a gente deve fazer? Pelo que a gente deve suplicar? Por qual motivo a gente deve bater as portas do céu e pedir? Ora, primeiro, se são promessas, a gente deve pedir ao Senhor que cumpra as suas promessas a nós. E, obviamente, eu não estou me referindo aqui às suas promessas feitas, às nossas promessas feitas naqueles momentos emocionais da vida que nos fazem chorar. Mas eu não estou falando que isso é ruim, não. Sabe aquele momento quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está orando, e às vezes você se sente tocado, e
e se sente impelido a prometer alguma coisa. Não, eu preciso melhorar, eu prometo que eu vou fazer isso e aquilo. Isso não é ruim não, tá? Mas não é disso que o texto está falando. Mas isso não é ruim. Às vezes o Espírito nos ilumina assim, e Deus nos abençoa, e isso acontece com a gente. A gente deve agradecer a Deus por isso. É o Espírito nos incitando a agir, a revigorar, nos dando energia para agir. Mas não são essas promessas aqui, a princípio, que estão sendo faladas. A gente deve buscar as promessas do Senhor prometidas por Ele na sua palavra. E sim, há promessas para todos os filhos de Deus. E essas promessas são confirmadas a nós. Por exemplo, alguém abre lá, William, vou pedir para você abrir em 2 Coríntios 1:20, para a gente saber dessa confirmação. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito dessas promessas. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, portanto também por ele é o amém para a glória de Deus, o nosso intermédio. O sim e o amém estão nessas promessas, ou seja, palavras de confirmação, né? Sim, o que significa amém? Assim seja, é palavras de confirmação. Então, Deus está confirmando, essas promessas sim são para vocês, filhos de Deus. E essas promessas, é importante saber, elas são o limite das obrigações de Deus para conosco. Olha que interessante. Deus tem obrigações para conosco? Uai, se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Ele se colocou em situação de obrigação para conosco. Isso é impressionante, o próprio Deus fazendo isso por nós. Mas nada além disso. O que não está na sua palavra prometido por Ele, não é obrigação de Deus. Por exemplo, Deus não promete que eu vou passar em todas as provas que eu vou fazer. Deus não prometeu isso na sua palavra. Deus não prometeu que eu seria curado de todas as doenças e enfermidades que eu for acometido nessa terra. Ele não prometeu isso também. Deus não prometeu riquezas, casamento, filhos, uma superinteligência. Ou seja, onde não há promessas, Deus não se comprometeu conosco, tá? Mas isso também não significa que Ele não pode nos dar. Você pode orar pedindo isso, se você quiser. E Ele pode, sim, gratuitamente ou graciosamente lhe conceder. Mas isso não é uma obrigação de Deus para conosco. Mas Deus se obrigou de outras formas para conosco. E aqui eu quero que vocês me ajudem abrindo a palavra de Deus em alguns textos, para a gente saber o que Deus prometeu de fato, que você pode pedir, que você vai receber. Vamos continuar aqui. Ilquias, Romanos 8:28. Presbítero Luiz, Filipenses 4:19. Tia Keila, Romanos 8:38 e 39. Diácono Lucas, Filipenses 4:13. Então, Berenice, Filipenses 4:11. E Lídia William, Filipenses 1:6. Se alguém não decorou o texto, já eu falo de novo. Mas vamos lá. Promessas que Deus fez para nós e que você pode crer que, se você pedir, você vai receber. E o que? Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeira promessa aí que eu coloquei aqui, que Deus nos dá. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe, às vezes a gente acha que a gente está no caminho ruim, que a gente está indo por um caminho que não vai dar certo, que... Meu irmão, se você é um crente em Cristo Jesus, você pode orar ao Senhor, Deus, me abençoa para que isso que eu estou trilhando, esse caminho que eu estou seguindo, coopere para o meu bem. Isso você pode pedir ao Senhor, e Ele vai te conceder. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se aquilo que você estiver fazendo estiver dentro do seu amor ao Senhor, Deus tem um propósito para essas coisas. Filipenses 4:19. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso aqui, né? A gente acha que a gente está passando por problemas, por necessidades. Meu irmão, Deus prometeu na sua palavra que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Peça a Ele, ore a Ele. É nesse sentido que o texto diz: aquele que pede, recebe. Se você bater a porta do Senhor, Ele vai abrir. Ele não deixa os seus filhos passarem por necessidades. Às vezes pode estar um tempo das vacas magras. A Bíblia mostra muitas vezes que isso acontece, sabe? Mas isso não significa passar por necessidade. Ele não vai deixar faltar a comida para você sofrer. Não, não é nesse sentido. Ele vai suprir as suas necessidades. Romanos 8, 38 e 39. Olha essa promessa. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, a promessa dele é: eu estou contigo sempre e nada vai me separar, te separar de mim, né? Do meu amor por você. Se você é parte do meu povo, ore ao Senhor, que Ele vai estar contigo. É uma promessa de Deus para você. E isso não é pouca coisa. Às vezes a gente foca muito nas coisas materiais, né? Ah, um carro, uma casa, dinheiro, não sei o quê. Meu irmão, você tem a presença de Cristo Jesus e o amor de Cristo Jesus sempre com você. E você pode pedir ao Senhor por isso, para que Ele te conforte com esse amor. Porque esse amor nunca vai se separar de você, é uma promessa de Deus para você. Filipenses 4,13. Está aí um texto que é muito mal interpretado hoje em dia, né? Quando a Bíblia fala aí, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando que tudo aquilo que você quer, você vai receber, ou você vai conseguir fazer. Não. O contexto aí é dizer que eu vou ser capaz de sofrer todas as coisas que eu puder passar, que me vier a passar nesse mundo, por amor a Cristo. Você que é cristão, e você estiver passando por algum momento difícil, você tudo pode naquele que te fortalece. É uma promessa do Senhor para você. Ore a Ele, peça ajuda ao Senhor. Senhor, por mim eu não estou conseguindo. E Deus vai te acudir, Deus vai te auxiliar, porque Ele promete que você tudo pode, nesse sentido, naquele que te fortalece. Ele te dá forças para você passar, para você sofrer essas coisas pelo nome de Cristo Jesus. Filipenses 4,11. Esse versículo está no mesmo contexto do outro, né? Você pode ver que é o versículo 11 e o anterior era o 13, né? Está no mesmo contexto. Veja que Paulo está falando aí desses sofrimentos, dessas coisas difíceis da vida cristã, né? Ele foi preso, ele foi perseguido. E o que Deus promete? Se você for de fato um servo meu, você vai estar contente em toda e qualquer situação. Peça ao Senhor a alegria de ser um servo dele. É uma promessa do Senhor para nós, aprendermos a estar contentes em toda e qualquer situação. É uma promessa de Deus para os seus filhos. Por mais que as dificuldades dessa vida aconteçam, Deus nos dá a alegria de sermos servos dele. E por fim, a última, Filipenses 1,6. Essa é a promessa mais almejada, né? Quando Deus completará a sua boa obra em nós no dia de Cristo Jesus. A gente pode crer nessa promessa. A gente pode pedir ao Senhor: Deus, me faça crer, me faça mais firme no Senhor. E Ele te coloca essa promessa para você. Lembre-se,
Eu vou completar a boa obra que eu comecei em você em Cristo Jesus. Tudo isso Deus nos prometeu. Você pode crer que Ele vai cumprir, você é incentivado a orar por isso. Você é incentivado a orar por isso, por quê? Porque isso nos fortalece, porque isso incha o nosso coração de energia, de alegria, de amor ao Senhor. E a gente muitas vezes esquece que a gente tem todas essas promessas feitas por Deus a nós. Você pode ter segurança nessas promessas. É como se Deus estivesse dizendo: você pode me pedir que eu cumpra essas promessas, qualquer delas. Pode suplicar pelo seu cumprimento nesse momento. Bata na porta dessas promessas que ela será aberta. Oi. Sim. Sim. Quando a gente tem essa certeza, né, das promessas de Deus em nós, não importa a situação, nós somos agraciados. E aí eu quero fazer uma nova pergunta. A gente falou de várias promessas que Deus faz. E quanto ao Espírito, Deus faz promessas a nós em relação a Ele? E aí eu quero entrar nesse assunto porque se relaciona com tudo isso. É importante a gente entender o papel do Espírito Santo. E sim, Deus faz promessas a respeito do seu Espírito em relação a nós. Pedi para o diácono William abrir para a gente no profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. Talvez a promessa mais aí famosa a respeito do Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29. Olha o que o texto está dizendo. É uma promessa que todo o povo de Deus tem, de que ele derramaria o seu Espírito nos dias do cumprimento da obra de Cristo, que é o naqueles dias aí, né? Ou seja, como a obra de Cristo já se cumpriu, você pode pedir ao Senhor que derrame o Espírito dele sobre você. A promessa que está sendo dita é essa.
E é também o que a nossa passagem de hoje vai explicar, né? Aí volta aí para Lucas 11. Lucas 11, de 11 a 13. Jesus está explicando isso aqui, olha, Lucas 11, de 11 a 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Veja, o que o texto está dizendo é que um pai jamais daria coisas ruins para os seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial. Um pai, ele procura dar coisas boas aos seus filhos. Ele quer agradar aos seus filhos. Ele quer ver seus filhos progredirem. Quanto mais Deus. É por isso que Deus nos dá o seu próprio Espírito Santo a nós. E todo aquele que pedir, o seu Espírito receberá. É isso que o texto de Lucas está dizendo para nós. Quanto mais ele dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. E eu preciso dizer uma coisa importante aqui. Não é pentecostalismo dizer ou pedir a Deus que Ele te encha do seu Espírito Santo. Às vezes se vê algumas pessoas orando, e as pessoas muitas vezes gostam de usar o que a gente chama de evangeliquez, né, sobre isso. Ela vai e fala na oração dela, Senhor, me unja com o teu Espírito, palavra do Antigo Testamento, né? Ou então, Senhor, derrama o óleo do teu Espírito Santo sobre mim. Sabe, tudo bem, Deus sabe do que se trata, e você pode pedir ao Senhor que derrame o seu Espírito sobre você, sim. É uma linguagem do Antigo Testamento. Mas se você disser simplesmente também, Senhor, me encha do teu Espírito Santo, é a mesma coisa. E talvez seja até mais fácil de um descrente te entender quando você fala dessa forma, se for uma oração pública, né? Mas tudo bem, não é pentecostalismo pedir isso ao Senhor. Não é uma coisa espirituosa e coisa. Não, a gente é espiritual, sim, a gente é filho de Deus. E Deus nos dota com o seu Espírito. Então, peça isso a Ele. Ele não está pedindo que se pedir, Ele vai dar. Então, vamos orar. O importante é, peça. E olha o que o texto diz. Deus prometeu o Espírito Santo a nós, mas o que eu preciso fazer para receber? O que será que eu preciso fazer? Veja, o texto não diz que eu preciso me torturar, me penitenciar, muitas das coisas que os católicos às vezes falam, né? Ajoelha no milho, ora não sei quantas vezes, não sei o quê, que aí Deus vai ser favorável. Não, o texto não diz nada disso. O texto também não diz que eu preciso ser um exímio cristão durante uma semana, ou ser perfeito durante... Não, o texto também não está dizendo nada disso. Muito menos o que as igrejas neopentecostais dizem hoje em dia, né? Que eu preciso entregar meus bens materiais, que eu preciso sacrificar alguma coisa minha, que eu preciso fazer um jejum de não sei quanto tempo. Não, o texto não diz nada disso que eu preciso para receber o Espírito. O texto diz que todo aquele que pede, recebe. Ponto final. O Espírito é dado a nós por Deus. É uma dádiva, é o nome dessa aula, né? A dádiva do Espírito pelo Pai. É um presente. Não é algo arrancado, roubado, conquistado, comprado por algum valor ou mérito. É um presente. É diferente do salário que você recebe por trabalhar. Quando você trabalha, você merece um salário. Inclusive, no português, a gente fala que a gente ganha salário. Não, você não ganha. Você recebe. Não é uma coisa que é ganhada por você assim. Não, você fez aquilo, você tem aquilo. Então, nós não trabalhamos para receber o Espírito de Deus. Nós recebemos pela fé que é dom de Deus. E em Atos 2, voltando para o texto do Pentecostes, né, o texto que trata sobre a vinda do Espírito Santo, que é o marco, né, da nova aliança, o apóstolo Pedro diz que essa promessa que o diácono William leu lá em Joel, ela é cumprida. Ali o Espírito Santo, ele simplesmente desce sobre o povo de Deus, sem mérito,
sem compra ou qualquer coisa dessas. Eles estavam no momento de oração e Deus cumpre a sua promessa sobre eles. Então, peçam o Espírito de Deus, que Ele dá a todo aquele que pede. Oi. Sim. Próximo ponto. Eu vou explicar isso agora. Tá, mas para que então? A próxima pergunta é, né? Para que eu devo pedir o Espírito de Deus? Ali, no título ali já tem a resposta, né? Para viver a vida cristã. Mas vamos explorar isso. Devemos pedir para que Deus nos encha de seu Espírito. Quando eu me converto, como a tia Cleide, eu já tenho o Espírito Santo, né? Eu já sou batizado com o Espírito Santo. Então, para que eu devo pedir? Qual o sentido de pedir a Deus o Espírito? Vamos lá. E a gente vai ver que essa resposta é a mais simples possível, tá? Para que a gente viva a vida cristã verdadeiramente. Mas vamos explorar isso. Veja como é que o texto faz isso. Vocês lembram que isso aqui está dentro esse texto de Lucas 11 aqui, é um sermão sobre oração de Jesus? Então, primeiro ele explica como orar. Ele fala, inclusive, da oração do Pai Nosso. Em seguida, ele dá uma parábola para exemplificar o sermão. Você explica, você ilustra, e agora ele aplica. Qual a aplicação dele que ele faz para nós aqui? Ele está nos incentivando a orar. Que ele ouve a nossa oração para nos incentivar a orar e incentivar a gente a viver uma vida cristã correta. E, meus irmãos, a vida cristã, ela não é um caminho fácil a seguir. Não é um caminho fácil a seguir. Não é à toa que, como é que a Bíblia chama o caminho do cristão? De um caminho estreito. Enquanto o outro caminho é largo, espaçoso, fácil de caminhar. O caminho do cristão não é fácil não. O que nos é ordenado muitas vezes por sermos cristãos? O que a Bíblia diz? Que Deus exige que nós o amemos acima de todas as coisas. Deus manda que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Isso é difícil. Deus nos manda apresentar nosso corpo como sacrifício vivo a Ele todos os dias. Deus nos manda tomar nossa cruz, negar nós mesmos para seguir a Jesus. Não tem nada de fácil nisso aqui. Ser cristão não é fácil. E Jesus nunca disse que seria. É por isso que ele então nos dota com o Espírito. E olha, o fardo que a gente carrega é pesado e muitas vezes na vida cristã a gente ainda tem que tomar o fardo dos outros nas nossas costas também. Para auxiliar, para ser igreja. Como é que então a gente segue esse caminho? Talvez a sua pergunta seja, quando você reflete sobre isso, puxa vida, quem é que pode ser cristão então? Quem é que pode seguir por esse caminho? Deus nos dota com o seu Espírito quando a gente se converte. Mas quantas vezes a gente esquece disso? Quantas vezes a gente deixa o Espírito escondidinho lá no canto do nosso coração e a gente deixa ele para lá? É por isso então que esse texto nos dá uma injeção de ânimo. Peça ajuda ao Senhor, que Ele te encha, que Ele fortaleça, que Ele revigoreça o seu espírito em você. E Ele diz, se você buscar, você vai achar. Se você bater a porta, Ele vai abrir. E isso tudo se resume em Ele nos dá o seu Espírito. É nesse sentido que Ele nos dá o seu Espírito. A gente tem que pedir que Ele nos infle isso dia após dia. Porque vira e mexe a gente deixa isso para lá. Ele está lá para os cristãos. Mas vira e mexe a gente deixa para lá. Então a gente tem que pedir isso continuamente. A energia para viver a vida cristã vem a nós por meio do Espírito Santo. Quantas vezes a gente diz, a gente cristão que eu estou falando aqui, né? Esse texto é voltado para cristãos, como eu disse. Quantas vezes a gente diz, eu não consigo, eu não dou conta, não quero fazer isso, deixa isso para lá, porque não dá para mim. Mas quantas vezes a gente pede a Deus pelo seu Espírito para conseguir fazer as coisas, para servir melhor?
Aí o autor diz algo muito interessante, ele diz assim: a vida cristã não é algo inatingível. Eu disse que é difícil, né? Mas quem disse que é inatingível? Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito. Não, não é isso. Mas a gente consegue trilhar o caminho. É o caminho estendido diante de cada um de nós que é filho de Deus. É o único caminho para a glória, e se não estivermos o percorrendo, nós não vamos alcançar o Senhor. Quando o Senhor nos ensina a respeito da oração, não é com o intuito de que admiremos uma vida de meditação, não, mas para que a gente consiga percorrer o caminho. É por isso que eu oro pedindo o Espírito do Senhor, para que eu consiga percorrer o difícil caminho da vida cristã. E ele não é inatingível. Portanto, a promessa do Espírito Santo, aí agora a gente diferencia dos pentecostais, tá? A promessa do Espírito Santo não tem qualquer relação com falar em línguas, com ser o mais eloquente pregador da terra. Não, não tem nada disso. Jesus não está dizendo que se você pedir o Espírito Santo, você vai ser curado das suas enfermidades, ou que essas promessas são relacionadas à sua saúde, a conseguir um emprego, ou ter algum reconhecimento. Não tem nada disso. Trata-se de uma promessa quanto à energia que o Espírito Santo nos dá para que a gente possa percorrer o caminho santo que leva a Deus. E, meus irmãos, Deus promete que o Espírito será dado para aqueles que o pedirem a Ele. E um encorajamento final para a gente encerrar. Eu posso ter certeza disso? E eu vou te dar 2 encorajamentos finais aqui. Às vezes a gente passa bastante tempo discutindo os problemas atuais da vida, ou a difícil época que a gente vive na igreja, as dificuldades do nosso tempo. A gente fica debatendo, chorando a respeito disso. Mas com que frequência a gente recorre à solução que Deus nos dá para tudo isso? Por isso que eu gosto de uma passagem do livro O Senhor dos Anéis, quando o garotinho lá, que é o personagem principal lá, que está carregando o anel no livro, né, no filme, ele vira para o sábio guia deles lá, né, que é o Gandalf, e ele fala assim: Gandalf, eu não queria fazer isso, eu não queria que esse tempo, que esse fardo chegasse a mim. E aí o Gandalf sabiamente responde para ele assim: assim como todas as pessoas no mundo, eles não querem fazer aquilo no tempo que é dado a eles, mas é o dever nosso fazer aquilo que nos é chamado no tempo que nos é dado. E por mais que o nosso tempo seja um tempo difícil, o tempo de anterior também tinha suas dificuldades. Hoje em dia a gente gosta de dizer, né? Não sei como é que eu vou ter filho nessa época, é tão difícil ter filho. Eu queria saber se você vivesse na época do Egito antigo que o povo de Deus vivia, em que os egípcios matavam os filhos se você tivesse. Será que era mais fácil ou era mais difícil? O tempo antigo não tinha hospital, não tinha antibiótico, não tinha nada. Será que era mais fácil do que hoje? Sabe? Por que a gente não foca mais na solução que Deus nos dá, no tempo que nos é dado? E a solução que Ele dá é o Espírito Santo. Peça a Ele que Ele vai te auxiliar. Ele não é o nosso conselheiro, Ele não é o nosso consolador. A gente necessita do consolo dEle, da coragem, da energia, da produtividade, da liderança, da perseverança, da iluminação do Espírito Santo. Não basta saber que temos amigos ou grandes líderes na igreja que podem nos ajudar. A gente tem, mas nós temos mais. A gente tem o Espírito Santo, é o próprio Deus habitando em nós para o nosso auxílio. E Ele é o nosso auxiliador e conselheiro em todas as coisas, sejam grandes ou pequenas. Seja na pregação da palavra de Deus, quando você quer pregar a palavra de Deus à sua família, às vezes você, ou alguém, né,
Às vezes você ora ao Senhor e fala, Deus, me encha com o teu Espírito porque eu posso falar as palavras certas. Aí a gente lembra do Espírito de Deus. Mas a gente esquece do Espírito de Deus às vezes nas coisas pequenas. Sei lá, quando você vai fazer o seu almoço no dia para que Ele te sustente. Em tudo o Espírito está conosco. A gente precisa do Espírito Santo em todas as decisões. E por isso temos que pedir todas as coisas a Deus. Sem o Espírito Santo nada podemos. Então, o primeiro encorajamento que eu quero dar a você aqui é que você não precisa ficar se perguntando, será que Deus vai me responder ou alguma coisa assim? Não, simplesmente peça. Por quê? Porque você precisa do Espírito Santo. O primeiro encorajamento que eu te dou é peça porque você precisa do Espírito Santo. E o segundo encorajamento, sim, você pode ter certeza disso. Deus sempre cuidou e cuidará do seu povo. E Ele vai continuar a fazer isso. E Ele usa uma ilustração para isso, né? Assim como um pai se compadece dos seus filhos, o nosso Pai também se compadece de nós. E Ele fez isso ao longo da igreja cristã. A igreja cristã tem mais de 2000 anos. E está aí, permanece firme e forte, apesar de toda a perseguição, das ameaças, do ódio desse mundo, da desconfiança desse mundo. Deus promete que vai cuidar do seu povo. Independente da situação, de onde a gente estiver, o Espírito Santo ele opera nos lugares mais sombrios da terra. Lembra do Salmo, quando Davi fala, se eu estiver lá no mais profundo abismo, Deus me ouve. Se eu estiver nas alturas, Deus me ouve. Deus age com o seu Espírito Santo em qualquer lugar. Então, para concluir, se você é um crente em Cristo Jesus, saiba que se você buscar o Senhor verdadeiramente, você vai encontrar, porque Deus já te achou. Deus já te buscou. Você já é dele. Então peça, clame e ele ouvirá. Se você bater à porta do seu espírito, ele vai abrir, ele vai te encher dele, é o que o texto nos diz. E uma palavra aos não cristãos, para que você saiba disso. Deus nos dá, ou dá a eles, oportunidades para que aceitem a salvação em Cristo Jesus, para que façam parte de todas essas promessas. Mas para fazer parte dessa promessa, a gente tem que aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se você já aceitou, se alegre por isso. E agora o momento é de clamar ao Senhor e falar, Deus, sabe aquelas promessas que o Senhor fez na sua palavra? Eu estou pedindo ao Senhor o teu Espírito. E Deus auxilia os seus filhos. Vamos orar então, com essa promessa em mente, para a gente finalizar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, por essa injeção de ânimo que temos aqui na Tua palavra, de que podemos pedir pelo Teu Espírito e pelas Tuas promessas, e de que o Senhor irá nos ouvir, pois o Senhor prometeu isso. Nos ajude então, ó Deus, a sermos mais fiéis, mais zelosos, e nos encha com o Teu Espírito para que possamos conseguir percorrer esse difícil caminho. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.